Olá, motoras! Meu nome é Elcias e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Vai Buscar. Aqui é o podcast do ramo automotivo. Então, pessoal, entre no box aí, faça um pit stop e participe com a gente de mais uma conversa, né, com uma das convidadas, né, a nossa primeira convidada é nosso podcast especial. Olha quem está com a gente hoje aqui, ó, graduada em Ciências Imobiliárias, especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental, técnica em manutenção automotiva, proprietária do Centro Automotivo Dona Service Car e hoje está como presidente do Sindicato Patronal da Indústria de Reparação Automotiva do Estado do Maranhão, o Sindirepa. Quem está com a gente é Dona Leonor de Carvalho. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e quero agradecer essa oportunidade, até mesmo porque é uma grande chance de apresentar um sindicato que muitos empresários ainda não conhecem. Engraçado que eles conhecem mais é o laboral. Alguns desconhecem que eles têm um sindicato que possa representá-los. Ó, que legal, que legal. Então, hoje a Leonor, né, é uma das ícones aqui, né, na área do ramo automotivo, sendo mulher, né? E aí se capacitou, se desenvolveu. E a gente vai saber um pouco da história dela, saber um pouco de como ser a Leonor empreendedora, a Leonor mulher, a Leonor empreendedora e a Leonora hoje presidente dos sindicatos aqui, que é um sindicato de importância para a categoria na área de oficinas, né? E a gente vai saber e aprender muita coisa aqui legal. Tá lembrando, pessoal, não esqueçam de curtir aí o nosso Instagram, seguir nosso Instagram, curtir as postagens, compartilhar com seu amigo, vai lá no nosso canal de YouTube também, se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhuma entrevista, nenhum bate-papo. E Dona Leonor, olha aí com a gente, muito obrigado pela sua presença, sabe? Muito bom você estar aqui. A gente já se conhece de alguns anos, de algumas datas, certo? E a Leonor, como é que entrou no ramo automotivo? Qual é a história da Leonor no ramo automotivo? Como é que entrou aí nesse mundo do automóvel, mundo da reparação automotiva? Sim, meu pai já era mecânico antigo, trabalhou na autoimportadora, na Companhia Moraes. E logo assim que eu nasci, ele já começou a trabalhar em casa, depois botou a oficina dele, uma oficina muito conhecida, a oficina Fusca, e uma família de 11 filhos, todos nós passamos por dentro da oficina, porque a gente morava no sítio, então a gente vinha para a escola e já almoçava por ali, ia para a escola particular e já vinha para a oficina. Quando já estava na idade de começar a trabalhar, ele assinava nossa carteira, a gente começava primeiro na lanchonete, depois ia para o almoxerifado, atendimento a cliente para tirar nota de recebimento de veículo, e aí depois ia para a seção de peça e para o escritório. E lá foi meu primeiro emprego. Quando eu saí de lá já fui para o Banco Francês, que era um cliente lá da oficina, e eles gostavam muito da minha maneira de trabalhar, e ele disse, Jaime, eu vou levar tua filha comigo. Então quer dizer que a oficina Fusca foi a sua primeira experiência. Exatamente. Então a senhora cresceu, começou a andar os primeiros passos já dentro de uma oficina. Dentro da oficina. A oficina ficava onde mesmo? Até hoje, o prédio que eu adquiri lá dos meus irmãos é lá no Apiadouro. Ah, lá ali pelo Monte Castelo. Exato, Apiadouro. Apiadouro, né? Ali é Apiadouro. Apiadouro. Não é Apiadouro. Mas é perto. É perto. É perto. Então, e aí seu pai foi... Já tinha muito tempo, ela nasceu e já era mecânico. Já era dona da oficina. Né? Ele também tinha um ofício de mecânico, ele já exercia ou era só o dono? Sim. Não, papai era mecânico. Botava a mão na massa. Papai trabalhou com VMAG, VMAGuete, essas coisas tudinho. A oficina Fusca, mais uma referência, porque depois chegou a onda do Fusca, né? Sim. Mas ele, todas as marcas. Já estava. E a senhora cresceu naquele ambiente. E crescendo, foi vendo as necessidades e foi já empreendendo dentro lá do seu pai, né? Dentro da oficina do seu pai. E fazendo as coisas que achava necessário. Sim, porque em 2001 ele teve que operar e levou a óbito, mas a gente conversava muito, graças a Deus eu era muito próxima dele, e ele já estava fechando a oficina devido à doença. E eu disse, papai, deixa eu abrir novamente. Aí ele disse, tudo bem, minha filha. Aí quando ele faleceu, eu botei para dentro da oficina. É o único filho que entrou nesse ramo? Tem um irmão que tem uma oficina lá no Jardim Tropical, tem outro que é mecânico também. Não sei onde ele está trabalhando agora, mas ele é mecânico. Então não foi só você que... Não. Mas das mulheres... Das mulheres, sim. Tem quantas mulheres? Nós somos 8. Então uma mulher disse, não, eu vou trabalhar no ramo. Só foi pro banco e depois como é que voltou?
É, pra porque esse ramo? eu Entrou ainda na trabalhei na Fribal. Sim, Aí depois eu tive também que me ausentar para fazer uma cirurgia. sim, Aí eu saí da Fribal, aí foi nesse período também que ele adoeceu. sim. E assim que ele faleceu, eu abri a oficina e descobri que eu estava grávida. Sim. Aí foi bem complicado, mas a gente trabalhou junto, já tinha um gerente que trabalhava com ele Sim. e foi trabalhar comigo. E quando o menino nasceu, eu disse assim, ó, seu Sebastião, agora o senhor fica aqui dentro, eu vou arrumar um emprego para mim poder manter minha família, porque a gente está começando novamente aqui na oficina. Sim. E Foi o reinício, né? Foi. Aí eu porque fui trabalhar saiu- na Pereira Feitosa, na área de imobiliária. Legal. E é por isso a sua graduação também. Aí eu peguei e fazia assim. Eu, na hora do almoço, eu ia, se tinha que fazer orçamento, eu ia para a oficina rapidinho para fazer orçamento. Aí, quando era licitação, eu trabalhava tudinho, botava ele como representante, mas eu que fazia a proposta, estudava tudo. Sim. E quando nós conseguimos uma boa licitação, ganhei umas 3 licitações, aí eu cheguei meu patrão, quero minhas contas que eu vou para dentro da minha oficina. Vou pro meu negócio. Foi. Vou pro meu Aí, negócio. assim, mas entre altos e baixos, porque eu comecei uma empresa sem capital de giro, Sim. é muito complicado, mas eu sempre fui muito persistente. Porque logo que eu fiz, me associei com as Promec, que estava começando a nossa união, que deu início ao Sindirepa. Sindirepa. Fiz curso no Senai de Monte Castelo, suspensão, injeção, elétrica, metrologia. Depois que a senhora entrou, a senhora entendeu que precisaria de uma capacitação, né? Precisa entender mais o negócio. Porque eu sempre fui assim. Eu não é dizer assim, ela é mecânica, não. Sim. Não, eu sou assim. Eu sempre estudei, porque eu faço os relatórios. Até mesmo porque eu digo, na licitação tu sabe que tem que ter um Sim. técnico. Sim. Então eu me preparei para ser técnica. Sim. Então eu faço o laudo, eu acompanho os orçamentos, acompanho os meus funcionários. Já tive muito que ficaram chateados comigo porque eu comprovei que ele estava errado. Sim. E assim, eu sempre busco a solução. Porque o empreendedor, nem toda vez, na verdade, ele não pode botar essa mão na massa. Por quê? Porque ele tem vários outros atividades administrativas que precisam ser sanadas para poder que a oficina desenvolva o seu trabalho. Né? Se ficar ali dentro do pátio, não consegue resolver, não consegue trazer cliente, não consegue trazer contratos. Interessante, Leonor. E tudo isso tu precisou, né? Toda essa capacitação tu precisou para poder estar dentro de uma oficina, né? Capacitando e trazendo pessoas para trabalhar com você. Né? É difícil hoje, né? Ó, muita gente, muito empreendedor passa por isso. Muito empreendedor. O senhor está falando agora que eu acabei lembrando. Muita gente está começando essa oficina, né? E precisa estar em 2 lugares. Em 2 lugares. E isso é muito difícil. Mas o que seria hoje um aconselho para você, para que a pessoa que está começando, além dessa força que o senhor falou, né? Primeiro, você precisa de muita persistência. Muita persistência. E depois, como é estudo mesmo que precisa? Tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Agora, hoje nós estamos mudando muito o perfil, porque é o seguinte, antigamente, quem tinha oficina era um mecânico, ele botava a oficina dele. Sim. Ele é mais técnico. Mas acabava que deixava a parte administrativa de lado. Administrativa, financeira. E de governança. Nós temos investidores mesmo. Estão vindo pessoas investidoras. Então, já um outro nível. Sim. Ele já sabe que ele tem que preparar um gerente. Entendeu? Então, ele já tem aquela visão mais de organização. Sim. Então, hoje, a senhora veja que o papel dos donos da oficina já está um pouco mais de governança, de gestão, para trazer um serviço melhor pro cliente. Mas, mesmo assim, uma coisa que depois a gente pode até falar sobre a questão da segurança jurídica. Sim. Que isso aí é uma coisa que atrapalha muitas empresas. Eu estava até conversando essa semana, eu digo assim, eu acho que nós temos algum santo mecânico, sabe? Um santo de oficina. Porque a gente vive só no risco. Só no risco. A gente vive demais o risco. Hoje tem empreendedores, donos de oficina que trabalham na corda bamba. É uma profissão perigosa. Perigosa, né? Como é que a Dona Service surgiu? Já era o nome Dona Service? Não. Nós primeiro trabalhamos com a Invel. A Invel, né? Que você... Foi. Passei também um aperreio, tive muito problema financeiro, até com questão de trabalhar para o órgão público. Certo. E é uma bandeira que eu sempre trago, nós já conversamos sobre a questão do cartão de gestão de frota. É um assunto que eu sempre estou levando, principalmente para o nacional, porque eles dizem assim, mas Leonor, isso acontece mais, é só no Nordeste. E até na última reunião que nós tivemos segunda-feira, eu disse, olha,
Isso aí não é só no Nordeste. É Norte e Nordeste e a tendência é expandir para todos. Eu vou explicar um pouco melhor essa situação. É que hoje há empresas, tem os cartões corporativos, que as... E tem um sistema sistema, né? Que tem um sistema computadorizado, que eles disponibilizam cartões para fazer manutenção e abastecimento de veículos de órgãos, principalmente públicos. Tem órgãos privados, tem empresas muito. privadas, né? Que a gente sabe que eles contratam essas empresas que têm esses cartões e esses órgãos, principalmente públicos, fazem a licitação desses cartões e através desse sistema computadorizado controla a frota deles, tanto de manutenção quanto de abastecimento. O que é o problema que a gente já identificou, já conversamos, é que há uma taxação muito grande, né, dessas empresas para esse órgão, né? A gente já conversou que chega a 40% essa taxação, algumas vezes, né? E as empresas ficam refém dessas empresas, dessas multinacionais, que na verdade hoje são multinacionais, né? Multinacionais, empresas grandes, tem umas maiores que outras, mas as empresas grandes ficam refém. Então acaba tendo um prejuízo, né? Tendo vários problemas em relação a isso. E aí o Sindirepa, através da Leonor, já conversou sobre trazer essa demanda justamente pro Estado internamente. Tirando esse atravessador, que é essas empresas, e contratando diretamente essas empresas, diminuindo esse custo todo de imposto, onde o Sindirepa podia ajudar nessa situação. Mas aí também eu digo, como essa semana, porque eu faço parte do FOPEMA. O FOPEMA é um fórum da micro e pequena empresa dentro da CEINC. E lá eu sou coordenadora desse fórum, do Comitê de Compras Governamentais dentro desse fórum. E essa semana nós tivemos a reunião na quarta-feira e nós tínhamos um representante lá do sistema lá de compra, era a antiga CPL, né? Sim. Aí eu estava conversando com ela sobre a questão das oficinas, trazendo novamente esse assunto, explicando. E ela está até me dizendo, olha, esses contratos tá tudo sobre... análise. Não, mandato de segurança. Mandato de segurança. E que daqui a uns meses eles vão ter que fazer um outro edital. Mas esse órgão só foi aqui do Maranhão? Maranhão, mas a maioria tem problema, porque é o seguinte, eles estão trabalhando mais por jurisprudência. Sim. Mas ele não é uma coisa certa e legal. E o que tu acha que a gente pode fazer enquanto donos, empreendedores de oficinas? Isso é que eu estou te falando. Certo. Ele é o Uber da nossa categoria. É o Uber, né? Por quê? O governo, eu já tentei falar várias vezes com o governo, mas eles dizem que é mais cômodo para eles. Pensa, a Secretaria Estadual de Saúde, a Polícia Militar, Polícia Civil, que tem carro em tudo quanto é município. Às vezes... tem oficina que não atende e ela não é credenciada. E nós temos um problema muito sério, que as nossas oficinas, elas são poucas as oficinas adequadas que nós temos. Então, são oficinas que elas entram nos credenciamentos, elas são terceirizadas dessa gestão de frota e sem nenhum controle, sem nenhum crivo. Entendeu? Até mesmo na questão de saúde e segurança do funcionário, a questão ambiental, como eu estou te dizendo, e até a segurança jurídica. Porque você, como empresário, claro que você tem que responder alguns prejuízos. Tem todo um direito consumidor e empresarial dentro do teu serviço de oficina. E aí a gente entende o governo nesse ponto porque está centralizado. Ele tem tudo na mão ali. Vamos já falar sobre isso um pouco, sobre o sistema, né? Quando a gente falar do Sindirepa. Porque eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto hoje, né? Até para os empreendedores dar um estalo. Olha, a gente está perdendo aqui uma maneira de trazer uma economia interna, né? O Estado pagando as oficinas do Estado e através disso gerando emprego, renda e trazendo uma melhor qualidade na questão do preço, né? Para o Estado. A dona. Por que dona? Por que a palavra dona? Dona, porque é o seguinte, meu prédio, graças a Deus, é um prédio muito grande. É grande. Uma estrutura muito boa. Aí, todas as pessoas que entram, tanto faz homem, mulher, principalmente os homens, eu quero falar com o dono. Então, eu digo, minha filha, vamos botar Dona Service Car, para ver se já cai a ficha, que é dona. Que é uma dona. Exatamente. Não dono. É uma mulher lá que está na direção. Valorizar também, né? E o que a senhora acha sendo uma mulher dentro da... A senhora já recebeu discriminação por ser mulher e estar dentro de uma oficina?
O que a senhora acha a mulher ser dentro do empreendedor nesse setor, na verdade? Porque às vezes os homens não querem levar a sério. Certo. Mas essa parte até que eu superei. Porque quando eu adquiri o conhecimento técnico, eu adquiri mais respeito, mais confiança. Pô, que interessante, né? A senhora está falando que quando veio o conhecimento, a senhora teve uma segurança maior de conversar com o seu cliente, de fazer um orçamento, de até discutir, estou falando no âmbito legal, discutir com o mecânico, né? Você tem certeza que você fez isso? Você tem certeza que é desse jeito? Então a capacitação lhe deu mais segurança. Me deu, sim. E a senhora sabe que hoje no mercado, vamos dizer no mercado local, é muita pouca mulher. Por que tem pouca mulher nesse mercado automotivo? Não, o que a senhora acha? Nós temos muitas mulheres. Tem, né? Só que as mulheres, elas estão invisíveis, porque elas estão por trás, dentro dos escritórios, entendeu? Então, poucas mulheres. Tem mulheres que elas estão bem preparadas para assumir a gestão do salão. A gestão do salão. E muitas das vezes elas não são vistas. Sim. E outra coisa, elas não têm... elas não saem muito, não tem aquele network com outras mulheres do setor para estar discutindo as necessidades, entendeu? E quando a gente começar a trabalhar mais isso aí, vai melhorar muito. E também está incentivando as mulheres a vir para a parte técnica. Ah, legal. E depois a gente vai falar, porque parece que tem um negócio legal também, tem um negócio legal. Tem um negócio bacana aí do Sindiref aí. Mas tu acha que hoje falta mulheres interessadas, não, né? Ou o mercado que é fechado? O mercado é fechado. Mas existe mulheres interessadas? A senhora tem, sim. Inclusive a sua filha também é uma empreendedora. Exatamente. E gosta, ela gosta. Né? Eu conheço a Andressa, gosta agora, muito. Só que ela gostou mais da parte de estética. Ela tem até o curso de detail, né? Sim. Então, ela gosta mais. Então, porque o mercado automotivo é muito grande, né? Muito extenso. Não é só oficina, é estética. Exatamente. Capotaria, banco e ar-condicionado. A gente até falou com um dos convidados aqui que é uma coisa assim extensa demais. O carro produz muito... gira muito o mercado. Sim. Né? Gira muito. E depois na pandemia, a gente viu que aumentou mais o número de motos, de carros. Os deliveries, né? Deliveries, né? É uma coisa que veio para ficar muito forte mesmo, a tendência. É uma necessidade humana, a locomoção. Exatamente. Então, a locomoção através de carros, de motos, então é uma necessidade básica do ser humano. E as mecânicas? As mulheres que vão lá né? A gente segue até algumas no Instagram, né? Não, eu vejo também. Será que é desinteresse? Ou diz, esse trabalho é só de homem? Não, eu acho porque as mecânicas em si, né? As mulheres que vão lá fazer a manutenção dentro do seu carro. E eu acho que também as mulheres têm um teor de mais carinho. Não tem uma diferença ali. As mulheres, elas se qualificam mais. Isso, né? Elas têm mais... Eu tiro por mim mesmo, porque eu fui buscar conhecimento. Sim. E aí, hoje eu já sou uma técnica também. Então, a mulher, se ela aprendeu uma profissão aqui, ela quer... sempre está estudando. O homem tem mais dificuldade. E aonde a mulher ela encontra mais entrave, porque os próprios mecânicos tem uns que não aceitam. Aceito. Uma companheira do lado, né? Eu tenho uma ex-mecânica que trabalhou comigo e ela contou para mim vários relatos de sabotagem dela com ela. Sim. E ela é uma pessoa super dedicada, estudou muito mesmo. Porque eu conheço hoje empreendedores, já até conversei com alguns, que estavam atrás de mulheres mecânicas. Perguntando demais. A minha filha mesmo tem sido muito assediada. Tem muitos que querem. Eu acho que não conheço nenhuma mulher. Porque eu acho que o empreendedorismo na área mecânica já foi esse tempo de só o homem que precisa estar nesse nível. Mas hoje as mulheres, até as clientes, que hoje tem muita mulher independente que tem seu carro. Hoje, a mulher que compra mais veículos. Mais veículos, né? A mulher que leva o veículo mais para a oficina. Sim. Então, é o nosso público principal. E aí... E ela tem vezes que ela se sente um pouco mais confortável com uma mulher atendendo ela, né? Exatamente. Dentro de um salão de oficina. Não é verdade? E a mulher vai saber explicar muito mais. Muito mais, né? Porque o homem é tipo assim, olha, tem que trocar isso e isso, e é isso. A mulher não, ela vai dizer, olha, nós vamos trocar isso por causa disso e explicar direitinho, entendeu? Ela tem uma conversa um pouco mais detalhada. Isso é bom. E a necessidade da mulher é isso, né? Porque ela consegue, ela tem uma necessidade de detalhamento maior. E na hora que a gente começa a dar informação para essas clientes, a gente está fidelizando mais elas. Muito mais ela. Porque esses empreendedores estão fidelizando o público feminino. Porque os homens, geralmente, eles levam os carros para corretiva. Sim. E não para preventiva. A mulher, não. Ela já tem antenada. Eu preciso... Exatamente. Eu preciso me prevenir antes de acontecer o problema, não é verdade?
Então, muito bom. Mas também tem uma questão que a gente precisa também falar com os homens, vocês mecânicos, né? Vocês mecânicos. É vocês saberem lidar com o público feminino. Exatamente. Né? Porque, como a senhora fala, os homens são muito diretos, só querem dizer o que é para trocar, mas eles têm que se capacitar também para que haja também essa interação e esse detalhamento dessas informações, né? E até mesmo porque o mundo mudou. Todo mundo pesquisa. Todo mundo pesquisa. Às vezes, até qualquer coisa que tu vai comprar, até no supermercado, tu pesquisa antes. Sim. E não é diferente. Se tu disser o hoje, ramo automotivo não é diferente. Se tu disser, vai ter que fazer a revisão de freio. Nós já vamos trocar o kit de embreagem ou o amortecedor. Ela vai ver se está dentro da quilometragem para ele poder justificar e mostrar realmente o que danificou daquele sistema. E o interessante aqui dentro do nosso podcast é que as mulheres, elas também têm que estar assistindo, não é? Tu não acha? Assistindo para se interessar, porque aqui, além da gente falar sobre empreendedores, empresas, sindicatos, a gente vai falar de muita curiosidade. Tem gente que não sabe como trocar um pneu, tem gente que não sabe o que é medida de pneu. Mas a mulher tem que saber, mas também é cansativo. Não, mas a gente quer fazer, a gente quer trazer aqui uma coisa mais leve. Sabe, uma coisa boa. Por exemplo, a Leonor falou sobre o sistema de freio. Se o cara vai trocar uma embreagem, não tem nada a ver com freio. Então, na verdade, a pessoa, não, peraí, eu aprendi... Não, mas eu disse assim, sistema de freio ou embreagem... Isso, né? Eu tô falando que a pessoa tá com freio. Tu falou que eu tô com problema no freio. O cara quer trocar embreagem, né? Aí, a gente falando aqui, educando, tô ouvindo aqui, você vai aprender um pouquinho. Não é se aprofundar, mas você tem uma noção do que tá acontecendo com um carro que é caro, né? A gente falou, é um bem muito caro. Hoje, 70 mil popular. As pessoas, eu vejo assim que as pessoas não têm, eles têm apego por carro. Sim, tem apego. Mas muitas das vezes eles não veem o carro como patrimônio. Como patrimônio. Né? Isso é que está errado. Isso. E aí você tendo aquelas pequenas dicas, você vai sair de muita furada. Você sai de muita furada, Exatamente. né? Sai muita furada. E se você precisar, você vai entrar em contato com a dona CFCK para poder tirar dúvida. Na verdade, liga lá, fale com eles. Já daqui a pouco, no final, a gente vai dar o Instagram deles e vocês podem entrar em contato. Quando eu falar, eu vi dona, eu digo, não, cara, ali também o pessoal leva muitas mulheres. As mulheres se sentem bem ali, onde tem né, várias mulheres, né? Você tem uma clientela muito grande de mulheres, não é isso? Agora, como eu te disse, estou com a parte de estética, mas eu sou personal car. Sim, sim. Principalmente para as mulheres. Sim. Não, meu carro tá assim. Eu fui ali, o orçamento é tanto. E aí eu acompanho, entendeu? O serviço, na compra da peça, na orientação. Sim. É um ramo bom, consultoria automotiva, né? Porque também consultoria automotiva. Com esse trabalho do sindicato, que além do sindicato, eu faço parte da diretoria da federação e nós, como diretores, temos algumas representações em conselho. Certo. Então, eu tenho pouco tempo. Aí minha filha disse, mãe, então eu vou ficar só com a parte que eu entendo mais. Estética e a Leonor, então, pessoal, a Leonor está disponível. Depois eu vou dar o Instagram dela aí, que mulheres que estão em dúvida. A Leonor é gente fina, muito acessível, tá certo? Muito acessível para quem quiser falar com elas. Vamos falar um pouco sobre o sindicato. Né? Também é interessantíssimo a gente falar sobre isso. O que é o sindicato? O que ele vem dar para a empresa? Qual é a função dele hoje nesse mercado de reparação? Então, vamos primeiro apresentar. O Sindirep é o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Maranhão. Então, a nossa base é estadual. Nós representamos os KNAI de manutenção leve, pesada, moto, bicicleta, naval também, tratores. Eu estava lendo a apresentação de vocês e eu vi só falta eu colocar aeronaves, que a gente também tem que botar, que nós temos pequenas aeronaves. Não é só automotivo. A gente está falando, pessoal, a gente não está falando aqui só de reparação automotiva, de carros. A gente está falando de reparação de bicicletas, de motos, borracharia retífica, aplicação de acessórios. Olha, toda a parte de serviço. E o Lava Jato. E o Lava Jato, que é serviço, né? Toda a parte de estética automotiva, toda a parte de serviço que engloba o carro, o Sindirepa, ele tem lá a função de juntar essas empresas e dar uma melhor qualidade aqui no Estado do Maranhão. Então, nós somos filiados à Federação da Indústria do Estado do Maranhão, né? Inclusive, nosso escritório é lá dentro do prédio da FIEMA. E a FIEMA encabeça o Sistema S daqui de São Luís. Então, dentro da federação, nós temos o IEL. O IEL é o Instituto Evaldo Lode, que trabalha com a questão da gestão. Então, ele tem curso de capacitação. Ele faz também a parte de estágio.
e recrutamento Sim. de funcionários. O IEL, que é dentro exatamente, do sistema da nossa S. estrutura. O IEL, inclusive, ele tem o programa de estagiários, então ele faz toda a seleção, preparo dos estagiários, faz a seleção para as oficinas. Inclusive, eu já tive alguns associados que queriam botar o jovem aprendiz. Sim. E esse processo foi todo através do IEL. Interessante. Muitos empreendedores me procuram para trazer jovens, né? Mão de obra nova, né? Então, nós também temos conversado com o IEMA. Sim. E o IEMA, a própria o IFMA, né? IFMA. Que tem eles têm cursos na área mecânica, e IFMA e IEMA, tem. os dois. O SEMP, eu também já tive parceria com o SEMP e com o Florence. Sim. O Netcom, nunca conversamos com ele, mas assim, eles também têm dificuldade, porque a criança faz, o jovem faz esse curso, mas eles, na hora que eles querem levar para o estágio, os meninos mesmo se saem. A dificuldade está aí. Entendi. Mas tem lugar para estagiar? Tem. Tem lugar para estagiar? Tem lugar. Então, você que já pretende estar no ramo, tem um ensino, né? Tem essas empresas. O meu... e tem estágio. O que nós estamos querendo? É fazer esses cursos de qualificação para quem sai desses cursos. Porque tu sabe, eles não têm laboratório que eles possam estar desenvolvendo. Então, a gente fazendo essa parceria, convida essas turmas e leva para fazer esses cursos. Certo. E tem tanto empreendedor hoje que está disponível para isso, pois né? Tem muita gente que... Tem gente que quer ensinar. Que quer ensinar, isso. Mas e a gente só também... falta a gente que quer aprender. Exatamente. Nós temos também a parceria com o CEPROMAR. Sim. O CEPROMAR, ele surgiu de um projeto desde a época do seu Geraldo. Então, lá também tem um curso de mecânica de moto e motores. Do cicloauto, né? Tá, então o sindicato é anexado a esse sistema S, isso? Sim. Aí nós temos o Senai. Sim. O Senai é a parte de... Educação? De educação profissional. Também ele já faz a parte ambiental. Sim. Programa de gerenciamento. Eles vão começar também a oferecer a parte de licenciamentos, estão se preparando, né? Nós estamos agora com um laboratório lá dentro do Senai, já homologado pelo Inmetro, quer dizer, se tiver algum... Preparado. Exatamente. Certo. Então, eles já podem fazer as análises nesse nosso laboratório legal. viu? Inclusive, nosso laboratório de mecânica está passando por uma reforma grande e eu espero que eles dêem um espaço maior para a gente. Esse né? laboratório é no Senai? No Senai da BR. A parte mecânica é lá na BR. Antigamente era no Monte Castelo, mas como ficou pequeno... Espero que fique pronto pra gente botar. Então, a gente esse é um sonho meu. É um sonho, pra gente fechar. Sim, aí nós temos o SESI. Sim. O SESI é saúde e segurança. Temos a parte de lazer. Temos a escola. A nossa escola é uma escola renomada. Sim, bem inclusive bem procurada. Bem procurada. Nós vamos inaugurar... No ano que vem já vai funcionar aqui a do Araçagi. Sim. Nós também temos uma academia muito boa aqui. Então, isso tudo... Tem um lazer, né? Completo lá exatamente. Também. Nós vamos ter nosso arraial agora dia 24. Todo ano a gente vai ter um arraial, tem um carnaval. Sim. Legal, legal. O pessoal oferece muita coisa. E tudo isso acessível a quem está no Sindirepa. Não é isso? As indústrias. Agora, as pessoas que são associadas, porque tem serviços que são vendidos. Sim. Então, aí é que ele pega um desconto. Sim. Às vezes, se tu vê o que o sindicato pode conseguir dentro do SESI e Senai, é insignificante o que a pessoa faz a contribuição. A nossa contribuição é R$70. Entendi. Era 10% do salário mínimo. Até hoje é esse valor. E um exemplo muito bom é que o pessoal foi aí para Automec, não foi? Foi. No Automec, foram para São Paulo e teve uma ajuda muito grande aí. A gente teve uma parceria do Sebrae. Foi, né? Graças a Deus, o Sebrae, essa nova gestão, ela também veio da indústria, então nós estamos um pouquinho mais... Mais firme ali. Vamos ser mais atendidos, né? E isso aí já é um grande ganho. Então, já falei SESI, Senai. O PDF. Isso. Nós temos PDF também. Também?
aqui completando aí do SESI, Sim. eu entendo mais do SESI também porque eu fui conselheira do SESI. Então o SESI, ele faz muito trabalho voluntário, muito trabalho, assim, pelo Covid, nós entregamos várias cestas básicas, nós levamos a unidade móvel, nós vacinamos, nós tivemos muitas campanhas de vacinação. Nós temos uma clínica. Nós temos uma clínica lá na Praça da Bíblia. Então, não é só a questão profissional, é a questão social, né? Exatamente. A questão social ativa dentro desse sistema. E outra coisa, esse sistema do E-Social, nós temos um preço bem acessível, a gente consegue dar a cobertura toda para a empresa. Isso é uma coisa que a gente também tem que alertar, que muitos empresários, eles estão pensando que eles podem correr atrás. Vamos dizer, eu botei um funcionário hoje. Não, a gente só vai cadastrar no E-Social lá para... Não, daqui a porque ele não tem como voltar, porque o sistema tem que ser alimentado, entendeu? A gente vai até trazer uns contadores aqui, algumas para a gente poder explicar um pouco mais sobre essa dinâmica. Não, e quando chegar o contador, não te esquece, tu anota logo aí de cobrar para eles o seguinte, que eles têm que procurar conhecer a indústria. A indústria. Porque o que acontece? Muito contador pedindo, ligando para a Leonor. Uma pessoa chega e também, uma pessoa, eu quero abrir uma oficina. Sim. Bota comércio, KNAI comércio. É verdade. Só que agora o KNAI principal tem que ser o que mais impacta. Nosso setor, ele impacta muito a questão do meio ambiente. Nós temos 5 produtos dentro da logística reversa, que é o filtro, as embalagens de óleo, o óleo, a bateria. Ainda tem o pneu reversa, que é a comprovação que tu tá mandando determinados produtos de volta para... E hoje é uma obrigação de um centro automotivo, oficina, né? Ter essas comprovações, né? Exatamente, tem que ter. Né? Isso aí, não. Porque tem muitas coisas que são tóxicas, né? Que trazem um malefício para o meio ambiente dentro de uma oficina, né? O óleo tem que ser tratado, né? Para que esse óleo não caia no esgoto, né? O pneu ali, ele pode ser reciclado. Correta. O reservatório do óleo lubrificante, né? E que mais? E as filtros, as estopas. Até isso, pessoal, o Sindirep ajuda a gente aí. Até isso o pessoal ajuda a direcionar isso. E hoje, uma empresa que não tem esse cuidado social e ambiental é uma empresa que está fadada a fechar, né? Fadada a sair. E as multas na questão ambiental são altíssimas. São altíssimas, né? E as pessoas, quando abrir, tem que ter todo um olhar, né? Minucioso em todos esses aspectos. Ambiental, social, governamental, de governança e de dentro da oficina também, técnica. A gente vê coisas simples, como teve uma vez uma ação da CEMUR e a SEMAN, multaram várias oficinas lá no São Cristóvão. Sim. Eu fui, visitei cada uma, oferecendo para vir para o sindicato para a gente tentar diminuir a multa, como a gente conseguiu, e já entrar num processo de licenciamento das oficinas. Fui muito maltratada, porque muitos disseram assim, do sindicato foi você que denunciou a gente. E não, a denúncia foi somente porque carros estacionados perto lá na via, né? Nas vias, e aí, porque lá tem moradores também, porque aquela área... ela não é própria para a oficina. Sim. Se vê no nosso zoneamento, nosso plano diretor, ali não é lugar para oficina. Sim. Então, agora eles vão ter que adequar, porque hoje já é, né? Já é, né? Não tem então, a prefeitura aproveitou e fez isso. Sim. E aí, a minha preocupação é que tá para vir uma nova fiscalização. Certo. E é um dever do Estado, né? Tem. É um dever do Estado de trazer... dever de todos nós. Todos nós. É um dever do Estado de fiscalizar e um dever de todos nós se adequar, né, essa questão do meio ambiente. Mas aí tu sabe que eu sinto... A dificuldade, né? Como representante desse setor, é que as empresas, elas têm medo. Acho que também eu não procuro sindicato com medo de saber da realidade. É tipo assim... melhor eu não enxergar... Eu não li a Bíblia, então eu não pequei. Não estou pecando, porque eu não sei o que está lá, que está dizendo que pode não fazer, entendeu? Entendi. Então isso... está muito errado, porque pode quebrar uma empresa pode fechar por causa disso, porque as multas são caras. É bom esse canal, porque a gente dá o caminho. Se quiser procurar, nós estamos aqui para ajudar e orientar. Inclusive, eu faço parte do Conselho Temático de Meio Ambiente da FIEMA. Sim. E lá a gente fecha algumas parcerias, soluções para a indústria. Como, por exemplo, nós agora temos uma parceria com a Eu Reciclo. A Eu Reciclo, ela é uma certificadora da logística reversa. Então, vamos dizer, tu fabrica água mineral, tu tem uma... vende água mineral. Então,
22% daquelas embalagens que tu botou esse mês no comércio, tu tem que comprovar para o Ministério do Meio Ambiente que tu mandou para a logística reversa. Sim. Aí tu me diz, mas poxa, Leonor, como é que eu vou saber onde estão essas garrafas? Onde está essa caixa de papelão? Aí entra o reciclo. Ela tem um sistema onde ela tem empresas privadas que trabalham com essa coleta e tem as cooperativas, que são o agente principal dessa lei. Sim. E aí o que acontece? A cooperativa diz, olha, eu tenho tantas toneladas da PET, tantas toneladas desse papelão. Aí eu reciclo, compra essa nota fiscal, quer dizer, a cooperativa ganhou porque ela vendeu PET. Sim. E na hora que eu reciclo, ela remunera também aquela cooperativa. E ainda ajuda na parte de estruturação e orientação. Essa empresa, ela como se... Aí ela dá o certificado para a tua empresa. Isso, dá o certificado como se já foi reposto. Exatamente. Né? Então, aquele material que ela vendeu. E tem um custo, mas esse custo também não é muito caro e indo pelo sindicato também é melhor. Melhor ainda. Melhor ainda. Legal. Que tem desconto. E diante de tudo isso também que vocês fazem no sindicato, o que mais beneficia o cara da oficina, né, o empreendedor? O que o Sindirepa, além dessa coleta, né, e o acesso a todo esse sistema AS, certo. O que o Sindirepa hoje traz para o empreendedor? O Sindirepa, ele trabalha o interesse dos associados e das empresas. É o que mais importante que o Sindirepa faz, né? Porque às vezes a gente está trabalhando questões de leis que, até para não impactar muito a empresa, a gente lê a lei. Se tiver alguma coisa, porque às vezes quem está lá atrás, elaborando a lei, ele não tem conhecimento em loco para saber, técnico, às vezes até a viabilidade de atender aquela lei, né? Sim. Então, nós nos juntamos com especialistas, estudamos e damos nossa contribuição. Sim. Para os parlamentares. Inclusive, agora, o presidente da SEMA, da Secretaria Estadual, ele é muito acessível. E a gente conseguiu provar que algumas indústrias não estavam conseguindo, porque não tinha como. Sim. As coisas um pouco absurdas. Então, ele disse, olha, vocês mostram o que tem de errado e já mandem sugestão de melhorias. E está funcionando muito bem. Então, o sindicato, ele serve hoje, né, o Sindirepa, de ver os interesses né, de todo esse mercado automotivo, né, de serviços. Tanto na esfera municipal, estadual e federal. Porque vocês têm contato com o Sindirepa nacional. Né? Isso, o Senhor do Maranhão faz parte do Sindirepa Nacional. Todas, olha, eu faço parte do Conselho Temático de Micro e Pequena Empresa. Sim. Eu faço parte... O currículo é grande. Aí na CNI eu represento a FIEMA também no Conselho de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. Sim. Então tem coisa que a gente discute lá. Sim. Lá na CNI eu fiz parte de uma reunião lá onde a gente estava discutindo o biodiesel. Sim. E as fábricas lá mostrando que eles estão com dificuldade também. O motor não segura. O biodiesel, ele é perecível. Sim. O carro não pode ficar muito tempo com aquele combustível parado. O certo era sugar. Vamos dizer, tu viajou, deixou teu carro com esse combustível. Tirava esse combustível para depois... Ele vira água. Isso. E aí não tem como fazer a combustão. Exatamente. Entendi. Então, para te ver, tudo a gente vai. Sim. A questão trabalhista. Também tem um representante, um diretor, que representa o conselho da parte de trabalhista. Sim. Lá na CNI. Então, hoje nós temos uma convenção que nós conseguimos botar todo a última alteração que teve, logo teve a pandemia, sim, né? Sim. A gente conseguiu botar na nossa convenção. Nossa convenção é lá o jurídico diz lá na FIEMA que a nossa convenção é uma convenção muito boa. Sim. O que está faltando na nossa convenção? A gente trabalhar a questão da classificação de mecânico e colocar... Quando fala em convenção, fala sobre toda a estrutura trabalhista dentro das oficinas. A convenção dentro coletiva do trabalho. Porque isso. O que é uma convenção? Nós temos uma CLT. Sim. Mas cada atividade, ela tem suas especificidades. Isso. Então, dentro disso, o sindicato laboral e o patronal sentam para fazer... Laboral empregado. Empregado. Patronal,
patrão. Patrão, certo. Entendeu? Empresa, empreendedores. Então, certo. a gente tem que ter essa representação que vai falar dos nossos gargalos. Sim. E eles também vão falar o que eles querem para proteger e o ganho que eles querem a mais. Sim. Então, essa conversa do laboral com o patronal que vai Que sai gerar a convenção. os nossos acordos coletivos. Então, aí o que acontece? Quando o seu contador liga para você, qual é o salário do mecânico agora, do auxiliar? Exatamente. É justamente esse documento que esses sindicatos conversam e geram, né, um acordo a nossa database, entre os profissionais. A nossa database é em janeiro. Então, a gente já começa a negociar de setembro a dezembro. Certo. E aí, em janeiro, nós já temos salário. Só faz a convenção quando aumenta o salário mínimo ou não? Não. Mas geralmente a gente tira como base. Sim, então aumentou o salário mínimo e aí é gerada uma convenção. Porque também eles fazem tipo assim um teto para não ficar o salário mínimo. Sim. Então o que eu sempre converso com, porque ele geralmente quer ganhar, ele bota lá em cima. Claro. Eles assim, vamos dizer, se eles querem 10, eles então nós vamos pedir 15. Sim, para poder. Isso. Então mas eu sempre falo que a gente também tem que saber valorizar o funcionário. Claro. Porque senão ele não vai ter atrativo de querer se qualificar para esse setor. Para isso. Entendeu? Mas aí também, do outro lado, eu digo, olha, há tantos anos a gente não consegue aumentar o nosso valor de mão de obra. Se tu duvidar, até hoje, trocar uma pastilha de freio é R$30. E muito tempo já faz isso. Pois né? Muito tempo. Muito tempo. E como é que a gente consegue aumentar o pessoal aumentar o salário? Tanto para aquela questão, para essa questão aí da gente... Mas o Sindirepa tem uma tabela hoje de manutenção? Não, porque é o seguinte... Tabela de mão de obra a gente não pode ter, porque isso aí, tu sabe que para formação de preço, precisa, tu tem que montar o teu custo da tua empresa, tu tem que formar teu preço. Aí é precificação, né? Aí depende da empresa, da estrutura. Os fundos fixos. Isso. Então isso fica mais na mão do empreendedor, né? Os variáveis. Mas tem alguns sistemas hoje, que principalmente trabalham com locadoras, né? Tem. Que eles dão mais ou menos ali um valor de teto, né? É o seguinte, hoje como é que a gente está medindo? A gente pega o valor da concessionária, o que é correto. Tu pega o valor da concessionária, tu vai também compor tua hora trabalhada. Os teus custos fixos lá. Certo, fixos e variáveis. E tu vai fazer um parâmetro. Porque também se tu ficar numa... Um valor motorizado maior também não vai dar, né? É impossível o cara lá e... Mas esse valor, tu que tem que definir quanto empresário. Sim. Aí aí o sindicato entra como? Nós estamos elaborando uma tabela tempária, mas que fique mais próxima da realidade. Junto com o Senai, e nós, a princípio, estávamos com um sistema, mas como esse trabalho vai ser muito grande, a gente teve que mudar o sistema. E está demorando um pouquinho, porque qual é o trabalho que nós vamos fazer? Vamos dizer, se eu for trocar um disco de freio de um determinado carro, eu tenho que estar com as ferramentas corretas para poder fazer a mensuração do tempo. Entendeu? Então, tu imagina, são vários carros, vários sistemas, né? Então, está demorando um pouco, mas... A base é tempo de troca. A base exatamente. É tempo de troca. Aí tu vai pegar... Hoje, 1 hora do mecânico, qual seria o ideal para ter uma noção? 1 hora do mecânico está numa média de 150, 180. Isso, seria mais ou menos. Mas aí também tem a questão do bairro. Sim. Né? Do local. Tem todo aquele que a gente já falou, né? Porque eu estava vendo também que depende do modelo do carro. Porque tem modelo de carro, por exemplo, que eu já vi que para tirar uma peça precisa desmontar um tanto de peça a mais, né? Não é como normal. Todo carro que um disco de freio rapidinho, tem uns que já precisa desmontar porque há um sistema de segurança maiores. E aí isso requer mais tempo. Né? Mas aí também... A gente precisa fazer isso porque também nós temos hoje ferramentas melhores. Então, isso tudo a gente está alinhando. E é outra coisa que hoje o Sindirepa traz, né? Cursos e empresas capacitadas para trazer um produto até mais então aí melhor e mais barato. A gente está tentando fazer essa tabela tempária. Agora, nós vamos começar uma campanha que foi até falado na segunda-feira na reunião do Sindirepa Brasil, e quando foi na quarta-feira eu já cobrei o executivo de lá, e eu disse, olha, já prepara uma campanha que eu vou precisar desses preços, de fazer esse levantamento de mão de obra no estado, para a gente poder ter uma média
que é para a gente até apresentar para o governo do estado. Porque qual o problema deles? Eles dizem assim, a gente abre para fazer a pesquisa, para fazer o edital, Sim. e a gente não tem parâmetro. Quem dá são eles. Tu vê no sistema da Ticket, da Prime, Sim. Tem serviço lá que a gente bota 20, 25, 30 reais, Sim. 80 reais de mão de obra. Sim. E se, voltando agora para esse sistema, que eu até anotei aqui que a gente volta sobre o sistema de cartão. Qual é a possibilidade de a gente criar um sistema aqui, o Sindirepa? Seria importante. Eu sei que é um pouco caro, né? Eu sei que é difícil. Não, inclusive, eu já cheguei a trazer para cá para São Luís. Sim. O presidente do Sindirepa do Rio de Janeiro, que ele já teve uma experiência lá. Sim. Mas aí a gente tem que redesenhar, porque a gente tem que ter esse sistema que o governo possa ter as informações na mão. Sim. E aí lá ele fez o seguinte, na época ele fez uma parceria com a Orion. A Orion, ela tem um sistema de orçamentação, tudo direitinho. Um sistema lá de organização administrativa, de ERP que eles chamam. Esse daí dá pra gente fazer essa parceria. Sim. Aí nós vamos ter que também ter uma financeira. Sim. Entendeu? Então, mas era também uma sugestão que até no tempo de seu Geraldo a gente já falava. Sim. Vamos fazer um cartão de gestão de frota. Vamos fazer um cartão de frota que possa ser da oficina. Mas aí também, tu sabe, a gente não pode monopolizar o mercado. Sim. Viu? Então, eles vão vir conversar com a gente. É bom se a gente conseguir. A gente tem que montar uma coisa que realmente a gente consiga. Que funcione, né? Que funcione. E aí a gente fala também sobre uma certificação. Aí a gente entende um pouco sobre essa certificação. Porque seria interessante, né? E a senhora já vai falar um pouco sobre isso, sobre certificar essas oficinas. Porque, oficina também a gente não pode banalizar, né, o mercado. Eu quero abrir uma oficina e não tenho capacidade para exercer isso, também desconstrói ou traz malefício para o usuário de carro, né? O cara traz uma oficina que não tem capacitação, não tem ferramenta. Então, a Sindirepa poderia conseguir fazer essa certificação para que o cliente se sentisse mais à vontade e mais seguro dentro das oficinas. E como é que o Sindirepa trabalha com isso? Exatamente. Tu sabe que o nosso setor é um setor que tem muita informalidade. Muita informalidade. Então, a gente sempre pensou na questão de organização do setor. Sim. Porque a partir do momento que a gente se organiza, aí o governo do estado, ele mesmo vai visualizar, o município, que tem que ter uns parâmetros para colocar uma oficina mecânica. Sim. Entendeu? Porque nós somos um setor, como eu te disse, que trabalha com muitos produtos contaminados, prejudiciais à saúde, né? E até para fazer essa organização. Então, através do Sindirepa Brasil, que é a nossa associação nacional, nós temos o PIC. O PIC, é um programa de certificação da empresa, e também o próprio IQA, que é o Instituto de Qualidade Automotiva, ele também tem a certificação do profissional. Então, ele certifica a empresa e também pode dar o certificado do profissional. Então, o PIC é um sistema de certificação da qualidade para a empresa, né? Também com essa parceria o custo é bem menor, mais reduzido. E também o Sindirepa está fazendo aí uma parceria com o Sindirepa de Pernambuco para trazer a oficina legal. Ele já está rodando há 3 anos lá em Pernambuco, em vários municípios, com bastante aceitação. Sim. Então, com a parceria do Sebrae, a gente faz um diagnóstico da empresa para trabalhar tudo que a empresa... Todos os aspectos. Inclusive a questão do ESG, que são os 3 pilares. A governança, então a empresa ela tem que estar correta com a questão da saúde e segurança do funcionário, a questão financeira dela equilibrada, layout, essas coisas todas. E também a questão ambiental, a coleta seletiva, a logística reversa, a adequação do espaço e essa parte social, que é o retorno que ele dá para a comunidade. Onde ele está instalado, né? Pode ser na acessibilidade. Sim. Na educação do trânsito. Exatamente. Ele pode fazer cartilha, pode fazer cartazes. Beneficiar aquela sociedade, aquela comunidade. Sim. Até mesmo uma calçada, alguma coisa ele tem que também
está fazendo para a sociedade. Mas toda essa certificação, coloca lá o adesivo grande lá, fica, oficina legal. Tem um selo oficina legal. O cliente, ele se sente mais seguro, né? Eu, como uma pessoa que tem um carro, e além da informalidade, e além da desconfiança que tem esse setor, né? O cara tá me enganando, o cara tá me dizendo errado, o cara tá querendo... que não é só esse setor, mas existe no setor, né? Aquilo ali faz com que o cliente entre e fique mais seguro. Essa oficina aqui, ela foi filtrada, ela foi analisada, né? Ela foi certificada por um órgão superior, que é bacana, é interessante vir aqui, eu fico seguro com o meu carro aqui dentro dessa oficina. Até mesmo porque, como diz, os carros são muito tecnológicos hoje. Isso. Então, até se tu for fazer um sangramento no sistema de freio, tu pode até danificar um módulo daquele. Sim, sim. Então, tem que ter conhecimento. Hoje em dia tem carros que vêm com vários módulos. Sim. Então, tem que estar se capacitando. É muita tecnologia embargada dentro do carro. Outra coisa que a questão da segurança jurídica é que a empresa, elas têm que fazer uma amarração maior na entrada e entrega do serviço. Sim. Quando eu trabalhava... Toda uma documentação, né, feita para aquele serviço, né? Para aquelas... E tem que ter uma pessoa, qualidade também. Principalmente o pessoal de funilaria e pintura, meu Deus do céu, a gente tá fazendo umas vistorias ali, peca um pouquinho. Sim. Coisa simples. Olha, que pode ser capacitada para isso. Quando eu tive um fluxo maior de clientes, eu preparei um consultor técnico. Sim. Então, ele recebia o carro, ele passava para o mecânico. Entendeu? Porque ele ia ouvir se o cliente dizia assim, ali tá chiando, aqui tá batendo, não sei o quê, dava a volta no carro com o cliente, aí entregava pro serviço. Quando esse carro estava pronto, ele recebia do mecânico, ia fazer os testes. Fazia os testes, entendeu? Se o cliente também fazia até com o cliente, ia vistoriar, porque eu sempre entreguei os carros lavados, todo aspirado, todo limpinho. Então, ele fazia a vistoria do carro para entregar pro cliente. Então, a gente precisa de uma pessoa que faça esse trabalho nas oficinas. A gente tem que primar pela qualidade. E outra coisa, tem cliente inocente? Tem, mas tem cliente também que já vem preparado para pegar uma oficina. Uma oficina, né? E nessa questão de segurança jurídica, a gente tem que respeitar o direito do consumidor, né? Também. Está nas leis, né? Exatamente. De reparo, de garantia, né? E eu preciso estar preparado para isso. E geralmente a oficina perde. Sim, sempre. Olha, essa palestra agora que nós tivemos foi muito interessante, da KS, falando sobre o motor. A gente anunciou aqui, Aí ele estava dizendo assim, olha, porque mesmo vindo da retífica, o mecânico é responsável. Então, ele tem que avaliar o que ele está recebendo e como ele vai montar. Então, a peça que vem fornecida, a retífica que faz todo o trabalho dela. Mas quem responde é a oficina. Mas quem responde é o montador, né? Aí, tu sabe o que acontece? Muitas das vezes, a oficina pega, para fazer o motor. Tirou o motor, chama o cliente. Olha, tá aqui teu cabeçote. Tu vai levar para retífica, lá que tu quiser. Tu resolve por lá, depois tu me entrega para me montar. Ele está pensando que ele está se eximindo daquela responsabilidade. Não, porque se aquele motor não tiver o tempo de garantia correto, assim, não funcionar direito durante esse tempo, e ele procurar a justiça, ele já perdeu. Então, legalmente, quem é responsável é o montador. A primeira coisa que ele vai dizer assim, o técnico que é o responsável. Analisou tudo. Ah, mas por que ele comprou peça inferior? Porque você aceitou. Você que conhece. Você sabe que aquela peça vai durar ou não, né? Vai ser possível colocar naquela reposição, naquele motor, naquele carro. E principalmente até motor e arrefecimento, que a gente também tem que estar explicando pro cliente. Tem que amaciar, né? Não pode... Então a gente também tem que colocar para ele, passar as orientações para ele. Então, tudo isso, a senhora aconselha os empresários a documentar isso. Exatamente. A documentar, a deixar ciente o cliente, a deixar um documento guardado dentro das empresas, né? A gente tem histórico. Que ter, realmente, que está faltando processos. E a relação com o funcionário já é difícil. Né? E outra coisa, as oficinas têm que ter seu regimento interno. Sim. Passado pro funcionário, para ele entender como é que funciona, né, os processos da empresa e obedecer, né? Porque, olha, é uma coisa que eu sempre faço e que não é para fazer. Muitas das vezes, o dono da oficina, ele quer que a gente diga como ele vai resolver aquele problema com
com o funcionário dele. Sim. Ali ele tem que ter o regimento dele, Sim. entendeu? Interessante. Olha aí, pessoal, tem muita coisa, cara, que a gente precisa melhorar no setor, né? Melhorar na minha oficina, melhorar na minha empresa. Questão de documentos, a questão de contabilidade, né? Sim. Dessa questão também de checklists. Cara, é muita coisinha que a gente precisa estar atento, né? Para que mais tarde não tenha muita dor de cabeça, né? A gente não gaste com isso. E o interessante é você se preparar para isso. Sim. Todo você que é empreendedor, você que tem sua oficina, sente um pouco, né? Tire um tempo para isso. Vai no sindicato, converse com os técnicos. Eu estou bem acessível. Vai lá e tira as dúvidas, né? A gente agenda e conversa. Agora é a hora de ajeitar, agora é a hora de organizar, agora é a hora de deixar tudo redondinho para você ter uma produtividade melhor e não ter dor de cabeça. E outra coisa é convidá-los a vir conhecer o sindicato, conhecer o nosso portfólio, porque é o seguinte, o sindicato, ele tem um conhecimento, mas ele precisa também trazer as demandas para a gente trabalhar. E quando a gente trabalha em conjunto, a gente consegue valores melhores, né? Sim. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Eu tenho duas coisinhas aqui para a gente finalizar. Duas coisinhas aqui. A gente conversando anteriormente, a senhora falou sobre direito internacional, né? Ah, sim. Cara, é muito interessante o que eu achei. Eu queria para a senhora comentar um pouco sobre as empresas que querem monopolizar isso só para as autorizadas. Queria saber um pouco da senhora. E sobre aquela questão das mulheres do seu plano. Sim, tá? Sim, a gente vai falar sobre essas duas coisinhas para a gente finalizar aqui, porque a conversa tá boa, mas o tempo passando. Sim, então... Sobre o direito internacional, da questão de reparação. Tem o direito de reparar. Porque o que está acontecendo? Esses carros novos, a gente não tem acesso ao computador de bordo para entrar com o diagnóstico tudo. Isso. Agora eles já estão um pouco maleável, mas as próprias empresas de diagnóstico elas vão ter que pagar uma grana muito alta para elas terem esse acesso. E quando foi discutido, porque esse movimento começou nos Estados Unidos, né? A Europa já está também movimentada. Os executivos do Sindirepa Nacional tiveram conversando também com Paraguai, Argentina, então estão todos se mobilizando. Sim. E nós fomos chamados até na Automec para a gente estar levando uma proposta de projeto de lei para os estados, nossos deputados apresentar lá sobre o direito de reparação. Tipo, até para celular mesmo. Sim. Porque eles querem ficar tudo fechado para eles mesmos fazerem a manutenção. E durante a reunião onde foi apresentado esse trabalho que está sendo feito, eles até estavam citando um incidente que teve com o carro da Volvo. Sim. Então o cara comprou lá um carro da Volvo esticado, andando, aí quando certo um dia o carro simplesmente parou, ele não conseguiu mais ligar. Sim. Aí ele liga para a concessionária. Aí meu carro parou. Ele parou porque o senhor tinha que trazer para cá para a gente fazer os reparos, porque só eles têm um acesso. Sim. Aí o cara entrou com ele na justiça. Porque, quer dizer, ele comprou um carro, ele só está atrelado, não tem concessionária em todo lugar. Não tem. E ele vai ter que gastar um dinheiro para poder ir para uma cidade que tem essa concessionária. E ele disse assim, e se eu estivesse numa área de risco? Sim. Então, e até mesmo para ficar mais fácil para a gente já leva até a pegada dessa questão do celular, né? Sim. Tem muitos mercados que acontecem isso, não é só automotivo. Mas também é o direito do cliente de escolher onde ele quer fazer a manutenção do seu carro. Porque se tu vai comprar um carro que está limitado, tu vai ter que andar com ele só aqui na capital, porque se ele der um prego... Não sabe onde fazer a manutenção. Exatamente. E você ter acesso às informações internas do carro. Exatamente. Né? O cliente tem acesso e quando esse reparador tem acesso, ele consegue fazer as alterações. Claro que a pessoa também tem que se capacitar, não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Tem que capacitar para aquela montadora, para aquela tecnologia, né? Que saiu. Mas é muito interessante, né? Isso de não monopolizar e o mercado poder porque emprega muita gente hoje, né? Ter acesso a esse carro. É um mercado que emprega muita gente, né? Que movimenta muito as cidades, né? O Brasil, e precisa ter esse acesso. O mercado, nossa indústria é transversal, porque ela passa por todas as outras. Todo mundo precisa de carro. Todo mundo precisa de carro. Eu estava até fazendo um portfólio e eu vi isso, né? Na questão do iBuscar, falando sobre o iBuscar, quem trabalha com automotivo, quem é hoje uma empresa ou um mercado que não precisa de locomoção. De levar seus produtos, de trazer seus produtos, de fazer uma visita. Então,
todas as empresas hoje precisam da empresa de locomoção, de carros, de motos, de caminhões, todo mundo bicicleta. Bicicleta, todo mundo precisa de locomoção. Certo. E sobre aquele projeto das mulheres aí, começando falando de mulheres e terminando falando de mulheres. Sim. Diga aí. Então, o Sindirepa, eu como única representante desse setor, até a nível nacional, né, lá no meio de todos os representantes de Sindirepa, tá lá Leonor. E então eu estava até falando na nossa reunião a questão da valorização da mulher. As mulheres, elas estão nas oficinas, mas elas estão quase que invisíveis, porque elas só ficam na retaguarda. Sim. Que é muito importante, Também. que é ali que é o cérebro da empresa. Da oficina. Então, surgiu a ideia de fazer o Sindirepa mais mulheres. O nosso propósito é fazer um network dessas mulheres, a gente conversar, porque tirar dúvida, preparar melhor ainda essas mulheres e também tá motivando outras mulheres a empreender no nosso setor e a se qualificar para trabalhar na parte técnica. Que legal. Porque a gente sabe que tem mulheres ali que elas estão ali no escritório, mas elas já têm o potencial de trabalhar como gerente de salão, né? Então isso dá outras oportunidades para as mulheres que elas possam ir à frente. Hoje o nosso público nas oficinas são mais mesmo feminino, as mulheres que compram mais carros. Hoje tem muita mulher empoderada que tem seu carro. Exatamente. E que tem, o homem tem seu carro, a mulher tem seu carro e ela vai. Ela ainda leva o dele. Ainda leva o dele, né? Agora. Pois é. E aí também a gente quer está fazendo de vez em quando palestras para as mulheres, como nossas clientes, elas saberem principalmente a importância da manutenção preventiva. Sim. E está dando algumas dicas para que elas se sintam mais seguras quando ela chega na oficina. Sim, e é isso que eu acho assim, interessante esse projeto, é levar informação. Né? Essa informação não é específica, é básica, né? Aquela informação que a pessoa tem que entender um pouco da questão do carro dele, do carro dela, que vai precisar um dia. Algum dia precisa. Aí, até dentro desse projeto também, melhorar as oficinas para esse recebimento dessas mulheres. Tanto as funcionárias como as clientes. Então, aí nós estamos conversando com a Bárbara para trazer também o projeto Oficina Amiga das Mulheres. É um projeto dela, né? Da Bárbara. Eu vou marcar ela aqui no Instagram. Quando a gente... E eu tô vendo, porque nós vamos ter dia 17 de setembro, o Dia da Mulher Empreendedora, e nós estamos querendo fazer um evento. E hoje eu já vou até conversar com o Sebrae a possibilidade da gente trazê-la para cá. Ah, que legal. No dia que ela trouxer ela aqui, a gente vai querer entrevistar ela também, né? Junto contigo aqui, tá bom? Vou marcar ela aí para ela ver essa entrevista aí. A mulher, né, empoderada nesse segmento automotivo, né? E que legal, muito bom. Muito obrigado, Leonor. Quero agradecer muito aqui a tua presença, né? Também foi show de bola e eu espero, porque eu vou trazer outras demandas e a gente possa conversar. Agora, até só rapidinho aqui para finalizar, eu ainda há pouco vim de uma reunião lá na Mardisa, né? Eu tive com o senhor Nídio Aguiar, Ayrton Araújo e o Robson Serra. E nós vamos trabalhar o projeto deles lá, a oficina parceira. E eles têm cursos internos, a gente vai levar alguns, vamos dizer, eu pedi para eles alguns sistemas para a gente ter lá no Senai, para estar junto qualificando. Então eu vou fazer uma visita aí com várias pessoas da mecânica pesada, convidá-los para a gente estar conversando para fazer... E a Mardisa fazendo aí ao contrário das outras, né? Ela já quer capacitar essas pessoas para poder melhorar. Mas é bom porque abre esse mercado para que elas se aproximem da gente. É a hora, chega junto com a gente, porque a partir do momento que a gente tem acesso e tem conhecimento, a gente vai poder até orientar. Você pode comprar, ele só tem isso aqui, mas isso aqui a gente consegue arrumar. Que legal, que legal. Pessoal, também agradeço aí a presença de vocês, né? Fez essa paradinha aí para escutar a gente. Muito legal. Obrigado, Leonor, vai ter muito mais oportunidade de a gente estar aqui, tá certo? Batendo esse papo aí do ramo automotivo. É muito bom, é muito legal. E eu quero só tu falar um pouquinho, né? Convida essa galera para vir aqui pro Sindirepa. Sim. Convida eles ali, ó, naquela câmera, tá certo? Convida eles. Dá a sua palavra final. Só queria saber uma coisa. A gente tem um quadro aqui que diz assim, que carro você queria? Se você fosse um carro, qual é o carro que você queria ser? Meu Deus, eu quero ser uma SW4. Pronto, a mulher é robusta. A mulher é robusta. Exatamente. Né? SW4 porque
consegue, né? É forte, confortável. Confortável, tá vendo? Legal. Fale com esses empreendedores. Sim, agora no mês de julho a gente já vai começar essa palestra com a Mardisa, então, ou no dia 4 ou 6, eu vou só ver o agendamento do auditório, para a gente fazer esse trabalho. Então, eu quero convidar essa turma de mecânica pesada para estar junto, para a gente venham ouvir. A partir do momento que vocês começam a vir para o sindicato e conhecer, vocês vão ver as possibilidades que a gente tem de estar ajudando a empresa de vocês, certo? E eu me sinto muito honrada em estar representando esse setor. É um setor que eu gosto, eu me dedico, eu sou apaixonada mesmo, viu? A gente está aqui porque a gente gosta, né? Exatamente. A gente gosta demais desse setor. E eu me sinto muito, muito feliz quando vem alguém e eu consigo tirar as dúvidas explanar, e ajudar. Né? Exatamente. Sobre o ramo. E nós temos muita coisa que a gente pode fazer junto. Legal. Ó, pessoal, a Sindirepa aqui, a gente gosta muito lá do pessoal, participando várias vezes de reuniões, de palestras. A gente não participou tanto porque a gente estava viajando muito, mas vai continuar essa parceria com certeza, e qualquer informação que a Sindirepa de palestra, de cursos, sim, eu vou estar informando. Pode informar aqui o Vai Buscar, que a gente vai colocar no Instagram, a gente vai estar informando, a gente vai lá presenciar. Porque a gente gosta desse mercado, a gente gosta de entender, de conhecer, de estar lá fuçando, né? esses carros, né? Quero agradecer novamente, tá bom? Um beijo a todos, um abraço e continue com a gente e fique aí, tá bom? Acessando o nosso canal no Instagram, tá certo? Valeu, pessoal, obrigado e até mais.